nós vamos falar de um homem chamado Apolo. Nós vamos aprender 4 lições que Apolo nos passa. Claro que deve ter mais, apesar de que ele não é muito mencionado no Novo Testamento. Cerca de 10 vezes se menciona o nome de Apolo, mas ele teve uma vida importante na história da igreja primitiva. E claro que se nós estudarmos bem a fundo, vamos ver que tem muitos mais exemplos ou lições que ele pode nos passar. Mas eu, meditando de uma forma superficial para poder falar dentro do contexto de um culto, de ensino, eu extraí 4 lições silenciosas que Apolo nos dá. Por que 4 lições silenciosas? Eu chamo de lição silenciosa a lição que se dá pelo exemplo, porque nós vamos ver algumas qualidades de Apolo que são perceptíveis, mas muitas vezes tem pessoas que ensinam também sem palavras, que ensinam também pelo exemplo, com as atitudes, e é isso que eu quero ressaltar hoje da vida de Apolo, mesmo sim mencionando essas qualidades dele que são perceptíveis a olho nu. Então vamos ler o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de número 24 até o versículo 28. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito, ou fervoroso de Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aqui Apolo aparece na história. Nós estamos falando do contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Então Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai passar por Corinto, por Éfeso, estamos na Grécia, e Paulo vai voltar a Jerusalém. Nessa saída de Paulo, então, exatamente nesse momento, que Apolo chega em Éfeso. Apolo era judeu, mas por parte de pais, porque aqui diz que ele era judeu, versículo 24, natural de Alexandria. Chama Alexandria porque foi uma cidade construída por Alexandre o Grande. Dentre muitas coisas que havia em Alexandria, o que mais se menciona de famoso da cidade de Alexandria? Algo mais importante que retrata a grandeza da cultura grega. A Biblioteca de Alexandria, uma das maiores e mais famosas bibliotecas do mundo. Por que eu estou falando isso? Para nós compreendermos o contexto da origem de Apolo. Filho de pais judeus, mas nascido em Alexandria. Porque os judeus foram dispersos por vários lugares do mundo. A partir de Atos capítulo 7 começa essa grande dispersão, a perseguição à igreja. Então, muitos judeus saíram das cercanias de Israel e de Judá e foram para o mundo. E Apolo surge nesse contexto de Paulo, da segunda viagem missionária. Paulo deixa Éfeso e chega a Apolo. Então, no versículo 24 diz que ele era um varão eloquente, ele era poderoso nas Escrituras. Quando fala de Escrituras no Novo Testamento, está se referindo ao quê? O que são as Escrituras no Novo Testamento? Lei, Salmos e Profetas. Torá, Nevim, Ketuvim. Tanakh. Torá, Nevim, Ketuvim. Leis, escritos de Moisés, Salmos, que são os livros poéticos, e os livros proféticos. O que nós estamos falando então? Se eu falar de leis, salmos e profetas, estou me referindo a que parte da Bíblia? Quando o Novo Testamento usa essa palavra Escrituras, está se referindo ao Antigo Testamento. Lei, salmos e profetas. Torá, Nevim, Ketuvim, Tanakh. Antigo Testamento dos judeus.
que foi depois traduzido para o grego, que se chamou Septuaginta. Mas aqui, quando a Bíblia diz que ele era poderoso nas Escrituras, está dizendo que ele sabia tudo de Antigo Testamento, porque ele era filho de judeu e era natural de um lugar que nada mais, nada menos, tinha uma das maiores bibliotecas do mundo. Então, estudioso nas sinagogas, estudioso também, certamente, nas literaturas seculares. Além de tudo, ele era eloquente. Então, ele não tinha o conhecimento só para si. Quando fala que ele era eloquente, está dizendo que ele tinha a capacidade de convencimento pelo argumento. Isso é eloquência, tá? Geralmente diz assim, aquele pregador é bem eloquente, né? Porque grita aí, é bem pentecostal. Diz que o pentecostal é bem eloquente, né? Porque acha que a eloquência é essa vivacidade no falar, essa agitação que a gente sente. Claro que a adrenalina vai lá nas alturas, quando a gente está pregando também. Mas isso não é eloquência. Eloquência é a capacidade de convencer pelo argumento. Ou seja, transmitir o que aprendeu. Porque tem pessoa que sabe muito, mas não sabe ensinar. Sabe para si, não consegue transmitir, ou às vezes quando transmite, não transmite de uma forma muito clara. Então ele era poderoso nas Escrituras, ele era eloquente. Estamos vendo aqui qualidades perceptíveis, porque está escrito. E hoje eu vou falar sobre as 4 lições silenciosas de Apolo. Mas primeiro eu preciso falar dessas grandezas dele para nós entendermos por que são lições. A sua eloquência, o seu conhecimento no Antigo Testamento. Vejam, 2 características importantes. Versículo 25 diz que ele era instruído no caminho do Senhor. O que isso significa? Nesse contexto, significa que ele conhecia aquele fio que interliga todas as Escrituras com um objetivo só. Porque você sabe que a Escritura tem um só objetivo, né? Anunciar Cristo. Esse é o objetivo das Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia procurando Cristo em cada versículo, nós começamos a entender a palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia de Cristo para trás. A partir de Cristo, nós lemos o Antigo Testamento para entender o propósito de Deus. Isso significa que Apolo conhecia no Antigo Testamento tudo o que falava do Messias. Ele sabia explicar isso, instruído no caminho do Senhor. Ele foi instruído a andar nesse caminho porque eu o conhecia. Fervoroso de espírito significa que ele tinha uma vida espiritual. Esse é o sentido. Fervoroso do espírito. É a pessoa que tem uma vida espiritual ativa, que mantém isso. Ele não é um crente esporádico. Está falando de uma constância. Fervoroso no espírito. Está sempre pronto. Falava e ensinava diligentemente. Falar e ensinar. São 2 coisas diferentes, né? Tem gente que fala e nada ensina. Agora tem às vezes gente que não fala e ensina muito. Aqui ele falava e ensinava. Então a gente está falando que ele tem uma grande, inclusive, habilidade na oratória também. Era uma característica dos gregos. Tanto que esse formato que nós temos de culto, de igreja, veio dos gregos. De alguém se colocar num patamar e começar a discursar e as pessoas sentarem para ouvir. Isso começou com os discursos gregos. E a igreja cristã, que nasceu nesse contexto de cultura grega, cultura helenística ou helênica, adotou esse formato. Porque no Oriente o formato de ensinar era diferente. A pessoa que ensinava, na maioria das vezes, ficava sentada. E as outras pessoas sentadas ao seu redor, muitas vezes no chão, ouvindo o mestre falar. Então essa questão da oratória, certamente Apolo aprendeu com os gregos, porque fazia parte daquela cultura. Mas ele falava e ensinava. Mas não só ensinava, ele ensinava diligentemente. Está falando de uma dedicação no ensino e um ensino didático. No versículo 26 diz que ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quem que fala ousadamente? Quem sabe o que está falando. Quem sabe do que fala, fala com ousadia. Quando a pessoa não tem muito conhecimento, ele já mostra no tom da voz. Ele já mostra na postura corporal, insegurança. Pouca convicção, pouco conhecimento. Nós que estamos um pouco já rodados nessa caminhada, quando alguém vai pregar, a gente sabe se a pessoa estudou bem. Quando ela está lendo a Bíblia, a gente já sabe. Tem sinais. Então ele era dedicado em aprender, dedicado em ensinar, e era um pregador convicto. Por isso ele falava ousadamente. Por quê? Para chegar no meio de uma sinagoga, para falar aos judeus sobre a literatura dos judeus, tem que ter ousadia. Tem que ter convicção. Qual era o maior percalço no ministério de Paulo? Os judeus. Os judeus eram
assim como para Jesus foram os percalços. Eles eram chamados de judaizantes. Por que era o percalço no ministério de Paulo? Porque Paulo abriu uma igreja cristã, os judeus ficavam sabendo, iam lá e queriam tornar aquela igreja judaica. Tá, vocês querem seguir o Messias? Sim, mas vai ter que guardar o sábado, vai ter que circuncidar, vai ter que comer isso. Queriam colocar as leis de Moisés dentro da igreja cristã. Isso aconteceu por vezes no ministério do apóstolo Paulo. Então, se Paulo sofreu com esse povo, imagina a convicção e a ousadia que Apolo tinha que ter para chegar numa sinagoga e falar ousadamente. Mas essa ousadia, essa convicção e esse conhecimento teve muito efeito. Versículo 28 diz que ele convencia os judeus, mostrando o Antigo Testamento, o livro dos judeus. Ele mostrava pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Que aquele Jesus, entendam, aquele Jesus que os judeus rejeitaram, que os judeus mandaram para Pilatos, que os judeus mandaram para a cruz, agora está aqui, Apolo, mostrando para eles, usando o livro deles, as Escrituras. Aquele Jesus era o Cristo. Messias e Cristo significa a mesma coisa. Ambas as palavras significam ungido ou enviado. Só que Messias é hebraico e Antigo Testamento, e Cristo é grego. Então Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Jesus, o enviado. Jesus, o ungido. Jesus, Cristo. E então Apolo está mostrando aos judeus, dentro da sinagoga dos judeus, que eles crucificaram o Messias, que eles rejeitaram o Messias. Geralmente, quando isso acontecia, os judeus se enfureciam, perseguiam, apedrejavam, inclusive tentavam matar, como aconteceu com Paulo. Mas aqui diz que Apolo, com grande veemência, ele tinha tanto conhecimento, que ele convencia os judeus. O que é convencer? Fazer mudar de ideia. Então veja que Apolo não era qualquer um. Ele tinha uma grande capacidade, além do seu conhecimento, então a sua eloquência, a sua capacidade para ensinar, para falar, uma vida espiritual ativa. Ele tinha uma grande habilidade na oratória, ele era um ensinador didático e diligente. Então isso aqui são qualidades perceptíveis, são pelo menos 8, que só lendo a gente vê que ele tinha. Quero ler um texto para embasar mais uma qualidade que ele tinha. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos número 13. Empenha-te diligentemente e providencia tudo o que for necessário, para que nada lhe falte na viagem de Zenas, especialista em leis e de Apolo. Zenas, doutor da lei, especialista em leis. Então o conhecimento desses homens era muito grande. Para Apolo estar aqui acompanhando Zenas, significa que Apolo poderia inclusive ser, naquela época, alguém que hoje é chamado de advogado. Então era mais ou menos esse nível, naquela época, intelectual que Apolo possuía. Andar com pessoas com essa capacidade. Aconteceu o quê? Na igreja de Corinto, por essa influência, por essa relevância de Apolo, surgiu uma divisão. Em 1 Coríntios, já no primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre isso. Houve um problema, uma facção, uma divisão na igreja de Corinto. Capítulo 1, versículo 11 em diante diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então dentro da igreja de Corinto existiam os fãs de Paulo, os fãs do estilo de Apolo, os seguidores de Pedro, que é Cefas, e aqueles que diziam que não, nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, o meu negócio é Cristo, e a gente não sabe se isso era sincero, ou é apenas algo também para ser uma máscara, no sentido assim, eu não sigo ninguém, meu negócio é com Jesus, meu compromisso não é com o homem, é com Jesus, tem esses também, meu negócio é com Cristo, que na ocasião de Corinto, não é tão errado a gente pensar que seria assim, nesse sentido. Então veja, o Apolo, que tinha toda essa capacidade, e surgiu esse problema na igreja de Corinto, por isso que Paulo, no capítulo 2, aí de primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, vocês se lembram, Paulo dizendo, quando eu fui ter convosco, quando eu apareci aí em Corinto, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui
com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Pedro não tinha sublimidade de palavras nem sabedoria, porque a Bíblia diz que Pedro e João eram iletrados e indoutos. Não quer dizer que eles eram analfabetos, eles eram pescadores, homens simples. Então quem foi até os coríntios com sublimidade de palavras e de sabedoria? E o problema está aqui: Apolo. Só que Apolo ia com sublimidade de palavras e de sabedoria, não por vanglória, porque ele era assim, ele tinha essa formação. E essa sublimidade de palavra e de sabedoria foi muito importante, porque ele conseguiu convencer os judeus que Jesus era o Cristo. Então essa eloquência que ele tinha foi fundamental. Então aqui Paulo não está censurando Apolo. Paulo está apenas dizendo: não pode se fazer comparações entre um e outro nesse sentido. Porque mesmo Pedro falando de uma forma simples, Paulo falando com conhecimento também absurdo, e chegando a Apolo com outro estilo, porque na verdade Paulo tinha muita autoridade. Mas dizem escritos do primeiro século referentes a Paulo que ele não tinha expressão, nem física, nem no discurso. Não diz que Paulo era uma pessoa proeminente. Ninguém dava nada para ele. Quando ele chegava em algum lugar, ninguém sabia que ele era Paulo. Ninguém dizia: ó, Paulo chegou. Dizia assim: esse é Paulo? Aí chega Apolo, com outro estilo, aí começaram: esse aí é melhor. Aí esse sim, até que enfim tem um pastor. Então é disso que Paulo está tentando falar e mostrar para os coríntios, que isso não é o mais importante. Porque o que importa é que Cristo seja anunciado. Ele disse no versículo 2 do capítulo 2 de 1 Coríntios: porque nada, Paulo dizendo, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Minha preocupação foi chegar até vocês e falar de Jesus, falar de Cristo. Então ele se deteve a isso. Então Apolo, ele tinha tudo para ser um impostor. Tinha tudo. Porque por muito menos hoje pessoas dividem igrejas. Por muito menos. Se tinha algo aqui que Apolo podia fazer, já era ficar com uma parcela para ele da igreja de Corinto. Já tem os seus seguidores, tem os seus fãs. Mas agora nós vamos entrar as 4 lições silenciosas de Apolo. Não pela sua eloquência, não pela sua inteligência, não pelo seu conhecimento, não pela sua oratória, não pela sua retórica, não pela sua habilidade de convencimento, de persuasão, mas lições silenciosas. Em Atos capítulo 18 nós vamos ter a primeira lição. Versículos de número 26 tem um detalhe muito importante. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quem estava na sinagoga? Priscila e Áquila. E o que aconteceu? Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então, eu vejo, por conta de que não houve contestação por parte de Apolo, veja bem, Apolo consegue chegar na sinagoga, convencer os judeus que Jesus era o Messias, dentro da sinagoga, não está abrindo uma igreja cristã, como Paulo fazia, ele plantava uma igreja. Então ele vai falar de Cristo, e vai dizer para as pessoas: Cristo foi crucificado, ressuscitou, ele é o Salvador, ele é o Messias. As pessoas acreditavam, formavam igreja. Apolo está fazendo isso dentro da sinagoga. Mas dentro da sinagoga tinha Priscila, tinha Áquila, um casal que Paulo os conheceu quando chegou em Corinto. E eles, a exemplo de Paulo, eram fabricantes de tendas. Também Paulo tinha essa vocação, essa habilidade, ele fabricava tendas. E ali, numa comunidade de fabricantes de tendas, Paulo vai chegar para trabalhar, daqui a pouco descobre que tem mais crente ali. Pronto, já tem 3. Então, no decorrer do ministério de Paulo em Corinto, entre Corinto e Éfeso, que foram quase 3 anos isso, nessa convivência, imagina que Priscila e Áquila não aprenderam com Paulo. E quando Priscila e Áquila ouvem Apolo, eles ouvem que faltava algo na pregação de Apolo, mesmo ele sendo quem ele era, conhecendo o que conhecia. Porque a Bíblia diz no final do versículo 25, que ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Quando Paulo chega em Éfeso, no capítulo 19, que é o capítulo a seguir, que vai iniciar a terceira viagem de Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele vai perguntar para os discípulos se eles receberam o Espírito Santo quando creram no que foi pregado. E os discípulos que estavam em Éfeso disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então estamos falando de pessoas que ouviram a pregação de Apolo. Eles não conheciam o batismo do Espírito Santo. Por isso diz aqui no versículo 25 do capítulo 18, que eles conheciam apenas
Apolo conhecia apenas o batismo de João. Então, Áquila e Priscila identificaram falta na pregação. A pregação é bonita, ele fala bem, mas está faltando alguma coisa. E nessa falta, Áquila e Priscila tiveram a coragem, imagina, de convidar Apolo, o levaram consigo. Então chamaram à parte, talvez para a casa deles, para conversar com ele em secreto e explicar para ele que lhe faltava conhecimento. Então nisso aqui eu identifico uma grande lição de Apolo para nós, uma lição silenciosa: humildade. Quem são vocês? Vocês são formados em quê? A gente faz tenda. Sou um doutor em tenda. Você sabe quem eu sou? Membro da Biblioteca de Alexandria. Sabe quem eu sou? Faço parte do escritório de advocacia de Zenas. Sabe quem eu sou? Sou conhecedor, mestre do livro da lei, das escrituras. Sabe quem eu sou? Carteiraço, né? Vaidade. Não. Apolo, depois, esse currículo, ele ainda senta para ouvir de 2 operários, para aprender de 2 operários. Isso é humildade. Isso nos ensina que nós não sabemos o suficiente. E se formos humildes, podemos aprender até dos mais humildes. É uma grande lição licenciosa. Ele podia não aceitar. Ele podia dizer assim: onde está escrito isso? Porque geralmente as pessoas fazem, né? Perguntar para ela: onde está escrito isso que você está me falando? Porque tudo que eu falei até agora, eu mostrei a referência. Tudo que eu mostrei até agora tem uma fonte. Tem as escrituras. E vocês estão tendo referência no quê? Porque não havia escritura do que Cristo tinha feito. Aqui nós estamos falando que a igreja está começando. Não tinha sequer um escrito do Novo Testamento. O que nós estamos lendo aqui e nos fartando, esbanjando para nós, é um grande privilégio. Eles não tinham sequer uma frase escrita. Nem Jesus deixou nada escrito. Nem a frase que ele escreveu na areia a gente sabe o que foi. E eles aqui se baseavam pela fé. Estavam contando testemunho, Áquila e Priscila contando aquilo que ouviram de Paulo. Que Paulo, inclusive, aprendeu com os apóstolos e as revelações que teve do próprio Cristo. Então era pela fé, tinha que crer pela fé. Eles não tinham literatura, não tinha nenhuma base para estar... Não, estou dizendo que está escrito aqui, Apolo, ó. Não, ele teve que sentar, ouvir 2 operários falar algo que nem sequer tinha documentado, e ele acreditou. Lição tremenda, né? Agora vamos para 1 Coríntios 16, 12, para falarmos da segunda lição silenciosa de Apolo. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça a boa ocasião. Quem está falando isso? Paulo, o autor da carta. A igreja de onde? De Corinto. E o que havia na igreja de Corinto? Fãs. Na igreja de Corinto havia fãs. E um dos ídolos era Apolo. Agora, veja a atitude de Apolo. Paulo não competia com ninguém. A convicção de Paulo também. Bom, Paulo é um caso à parte. Porque se Paulo tivesse também um outro caráter, o que ele ia fazer com alguém que de repente pudesse comprometer a liderança dele na igreja? Ele ia dar um jeito de armar alguma coisa, né? Para essa pessoa cair e perder a moral diante das pessoas. Porque tem gente aqui que está preferindo Apolo do que está preferindo a mim. Eu tenho que dar um jeito nesse Apolo aí. Então, o que Paulo fez? Paulo rogou. Paulo insistiu para que Apolo fosse ter com os crentes de Corinto. Paulo está dizendo: vai lá na igreja de Corinto, rapaz. O povo lá gosta de você, gosta de ouvir, gosta das suas mensagens. Paulo está insistindo para Apolo ir lá onde há pessoas que lhe querem bem. Mas o que Apolo faz? Mesmo ele tendo esse vasto grupo de admiradores na igreja de Corinto, ele não se aproveitou disso para se promover. Ele não foi oportunista, ele não quis usurpar o cargo do pastor, o cargo quem lá estivesse na direção daquela igreja. Veja bem, não teve vontade de ir. Ainda diz, né? Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Tem uma versão que diz assim, que Apolo não teve vontade de ir achando que não fosse uma boa ocasião. Faz muito sentido isso. Sabe por quê? Porque talvez existisse essa possibilidade de um grupo querer dividir a igreja, e talvez Apolo disse assim: não, isso não é de Deus, eu longe disso, não vou participar disso. É como se ele dissesse para Paulo: não é o momento bom. Quando o povo lá se converter ao Cristo que eu preguei, ao Cristo que você pregou, ao Cristo que Pedro pregou, apesar de Pedro nunca ter ido em Corinto, mas o povo também às vezes gosta de admirar quem nunca nem viu. Quando o povo se converter, lá já eu vou.
Mais ou menos assim. Então aqui nós vemos essa lição silenciosa, o desapego, desinteresse de Apolo por uma posição ministerial. Hoje, infelizmente, parece que tem pessoas que se não tiver uma posição ministerial não é crente. Se a pessoa não for vista, se a pessoa não for reconhecida, se a pessoa não tiver no púlpito, ela não senta no banco da igreja de jeito nenhum. Vai procurar outra igreja, algum púlpito que ela consiga entrar. Obviamente que a igreja carece de obreiros vocacionados, de obreiros chamados por Deus. Então aqui está esse desinteresse de Apolo por uma posição ministerial, e ele tinha tudo, né? Porque a igreja cristã do primeiro século, a igreja de Corinto, era uma das maiores igrejas, pela cidade de Corinto, pela estrutura, pelo número populacional. Então, aqui mostra que Apolo, de fato, era crente de verdade. Em terceiro lugar, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, eu quero ler esse texto para basear esta lição que Apolo nos dá silenciosamente. 1 Coríntios 9, versículo 14. Sim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que basicamente Paulo está ensinando é a respeito do obreiro que vive integralmente dedicado ao ministério. Então, Paulo está dizendo aqui no versículo 13, versículo 14, enfim, o capítulo todo está falando sobre isso, mas ele conclui dizendo: assim ordenou também o Senhor, ou seja, Jesus. Jesus ordenou, então os apóstolos estão seguindo os ensinos de Jesus. Aos que anunciam o Evangelho, ou seja, vivem para isso, dedicados a isso, que vivam do Evangelho. Em outros termos, seja sustentado pelo Evangelho. Aí quando nós, voltando para Atos capítulo 18, nós lemos que depois que Apolo aprendeu de Priscila e de Áquila, versículo 27 diz: querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos, incentivaram, continua mesmo, e escreveram aos discípulos lá, então da região da Acaia, que o recebessem, que era comum os pregadores daquela época andarem com cartas de recomendação, porque havia muitos impostores. O próprio apóstolo Paulo, quando ele foi a Jerusalém, ele teve que ir acompanhado de Barnabé. Então, lá na região de Acaia, ninguém conhecia Apolo. Apolo ia chegar lá, ele dizia: passei em Éfeso, preguei, grandes cruzadas, conheci os irmãos, pregador, pastor, Priscila, Áquila, tal. Mas quem garante? Então os irmãos aqui de Éfeso escrevem cartas recomendando Apolo aos discípulos da Acaia para que o recebessem, ainda diz o texto, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Quando há essa carta de recomendação da igreja primitiva para que aquele obreiro seja recebido, Paulo fez isso com Timóteo, Paulo fez isso com Tito, Paulo fez isso com alguns dos seus obreiros, enviando-os e mandando carta de recomendação. Paulo fez isso com Filemão. O que está nessas entrelinhas de receber? Acolha, hospede, sustente. Era para esse fim, porque a pessoa vai sem conhecer ninguém, sabe nem direito para onde vai, e quem vive do Evangelho, está dizendo lá em 1 Coríntios, viva do Evangelho. Então era digno do obreiro que vai anunciar o Evangelho viver do Evangelho, e era nobre para a igreja que ia receber esse pregador, hospedá-lo, sustentá-lo. Mas qual é a lição silenciosa aqui que eu vejo? Apolo, além de ser humilde para aprender dos mais humildes, além de não ter o interesse por uma posição ministerial, mesmo tendo capacidade para isso, ele era desapegado pelas coisas daqui. Por quê? Porque Apolo, com a formação que tinha, precisava se submeter a viver de oferta de igreja, sendo que intelectualmente ele tinha uma formação que, se quisesse atuar como advogado, viver num patamar um pouco mais elevado, numa vida um pouco mais confortável. Sim, eu vou pregar o Evangelho, eu vou pregar, mas eu vou ter a minha profissão. Eu vou trabalhar secularmente, mas vou pregar o Evangelho. Apolo resolveu se dedicar somente às coisas do Senhor. Ou seja, estava abrindo mão de algumas regalias. Porque se submeter a viver da oferta da igreja, de ser hospedado pela igreja. Estou falando da igreja primitiva. Quando eu falar igreja, e a gente vê no contexto de igreja primitiva, não fica lembrando das catedrais, não. Não fica lembrando dessas extravagâncias todas, dessas atitudes mais snobs que nós vemos por aí. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da igreja primitiva que começava os cultos nas casas. Do pregador que chegava, que ia dormir na casa. Que submetia a dormir onde tinha lugar para dormir. Ser sustentado é isso.
receber o pão, receber a água, receber um lugar para dormir, um lugar onde ele possa descansar. É isso aí que eu estou falando. É a isso que Apolo está se submetendo por escolha. Então também é uma lição silenciosa que ele nos dá. Um homem desapegado com as coisas daqui. Não queria nem posição ministerial, nem um status diante da sociedade. Eu só queria pregar o Evangelho de Cristo. E por fim, ele tinha algo que todos nós, obreiros, precisamos ter, e todos os aspirantes ao ministério precisam ter também, que é o reconhecimento próprio. Não é você ser reconhecido, eu ser reconhecido, mas eu reconhecer qual é a minha vocação. Para eu ficar na minha posição. Isso Apolo tinha. Esses exemplos que eu dei já são suficientes. Mas Apolo mostra que ele chega em Éfeso para pregar. Diferentemente de Paulo, que era um fundador de igreja, Paulo era um plantador de igreja. Claro que nem todas as igrejas foi Paulo quem fundou no primeiro século. Muitas igrejas, muitas cidades foram fundadas pelos apóstolos. Paulo fundou muitas igrejas, mas é vocação. Paulo foi o pioneiro a pregar aos gentios, né? Ele disse em Atos capítulo 15, quando teve o concílio de Jerusalém, para separar o que é judeu, o que é cristão, e não é para ficar colocando coisa judaica dentro da igreja de Cristo é igreja de Cristo, Moisés é um, Jesus é outro. Isso tudo foi tratado em Atos 15. Aí Paulo disse, a partir de hoje eu sou pregador dos gentios, sou missionário dos gentios, a minha vocação é pregar para o não judeu. Então Paulo abriu a porta da missão aos gentios. Apolo sabia que não tinha essa vocação, o negócio de Apolo era pregar, ensinar, falar. Então ele sabia, ele não era um fundador de igreja, não era um plantador de igreja, e por isso também não ia usurpar a igreja de ninguém, porque não foi ele que abriu, não foi ele que fundou, não foi ele que começou o trabalho. Então essa é outra lição silenciosa de Apolo. Humildade, desinteresse por posição ministerial, desapego pelas coisas daqui e reconhecimento da sua vocação. Que Deus nos abençoe e nos capacite também a ter qualidades, talvez não as mesmas de Apolo, mas iguais na questão de decência, de nobreza, de dignidade, de ética, e assim a igreja vai crescendo, cada um fazendo a sua parte, com diligência, com dedicação, e o mais importante de tudo, que as pessoas vão reconhecendo que Jesus é o Cristo.